Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Então, eu tô passando por aqui para fazer a correção do suplemento de leitura que eu deixei a respeito do livro paradidático, né, As Cores da Escuridão, na aula passada. E como eu havia comentado com vocês, nós vamos fazer a correção desse livro comentada e apontando sinalizando algumas situações pertinentes a essa narrativa, ok? Então, por favor, peguem suplementos de leitura para que a gente possa compartilhar vamos dizer assim, esse conhecimento, esse suplemento de leitura, ok? Nós vamos falar relacionado ao livro paradidático As Cores da Escravidão, a seguinte estrutura. Nós sabemos que essa narrativa, ela nos apresenta um conto, né? É uma narrativa. E As Cores da Escravidão, ela fala sobre uma história de inocência roubada. Inocência roubada de quê? De crianças, de sonhos invadidos, infância escravizada. E também, dentro desse contexto, aborda sobre esperança, compaixão, amizade, amor. Ela menciona sobre duas crianças, que são o Tonho e o João, que na ilusão deles de criança, né, que eles pensam em ter um futuro melhor. E o responsável, né, no caso a mãe, com pouco recurso, porque eles eram pessoas humildes e eles apresentavam muitos filhos, né, ao todo eram mais crianças. Então o Tonho, um menino que acostumava a ouvir a história da avó Tonha e que todo mundo, né, a considerava caduca, né? O que é essa questão de caduca na visão deles? Uma pessoa perturbada, maluca, vamos dizer assim. E embora todo o contexto que ela passava, fome, aquela coisa toda, ela sempre contava a história para as crianças e as crianças adoravam, inclusive o Tonho. Aquela história do gato de botas, né, que ele adorava. E ele, dentro do contexto dessa história, ele pensava que ele seria um marquês de Marabá, conforme a história do gato de botas que a avó contava, ok? Então, dentro desse contexto, na cidade deles, apareceu, vamos dizer assim, o gato Barbosa, né? E o que acontece quando aparece esse cara? Essa pessoa, vamos dizer assim, ele tenta assimilar como se fosse um gato de botas, só que na realidade não é bem isso. Ele acaba roubando o sonho dele. Eles iludiu as crianças, né, os responsáveis aí, e acabou roubando as crianças, ok? Até aqui tranquilo? Tá. Então vamos falar um pouquinho a respeito do número 1. Peguem, por favor, o suplemento de leitura para que a gente possa acompanhar juntos. O número 1 diz assim: retomando o trecho sobre a avó Tonha, era incrível, mas nem a fome conseguia silenciar seu jeito de olhar as coisas. Via verde na terra seca, comida em prato vazio, flores em galhos secos. Responda. Ela tinha esperança, né? Você vê que ela tem esperança dentro desse contexto. Responda, letra A. Como o povo a classificava? Bom, como que o povo entendia? Como que o povo classificava? Eles as chamavam de caduca. Por mais que elas passasse por problemas, ela sempre viu o lado positivo das coisas, mas o povo via como se ela fosse uma caduca, ok? Letra B. Qual a relação entre o ouvir as histórias da avó e a partida do protagonista no comboio? Bom, um protagonista é o Tonho, personagem principal dentro da narrativa. A avó Tonha, ela contava e recontava a história do gato de botas, que era a história preferida de Tonho. Tonho cresceu
acreditando ser o Marquês de Marabá. E quando surge, né, aquele homem na cidade dizendo que havia serviço para todo mundo e que poderiam ficar ricos ganhando muito dinheiro, Tonho vê a oportunidade de viver a história. Ou seja, ele pensava, ai meu Deus, surgiu a oportunidade de eu viver, de eu ter dinheiro no futuro. Então, o que acontece? Votonha, ela contando e recontando a história do gato de Botas, que era a preferida de Tonho, Tonho cresceu acreditando ser o Marquês de Marabá, conforme a história do gato de Botas. Quando surge aquele homem dizendo que tinha serviço para todo mundo e que dava para ganhar muito dinheiro, Tonho vê a oportunidade de viver a história. Então esse homem veio para destruir a vida dele. Na realidade, ele trouxe o quê? Sofrimento, ok? Número 2. Comente a relação entre Tonho e João. Bom, Tonho e João eram muito amigos, né? João, um menino retraído, um menino tímido. E com isso, era mais uma criança dentro daquela situação, mais uma boca dentro daquela situação. Então, quando a mãe viu que poderia também colocá-lo dentro do comboio, o menino foi junto, menos uma boca para comer. E a relação entre eles era uma relação de amizade, de afeto. E ele foi atrás dessa ideia por causa de quem? Do Tonho. Só que depois ele não quis ser o quê? Rico. Ok? Eles eram amigos, descobriram coisas juntos e ainda mais quando entraram dentro do comboio, eles descobriram a vida juntos. Um ensinava ao outro tudo que vivenciam ou vivenciaram, ok? Página 2, né? Aí, o número 3. Com base na leitura do livro, responda. Letra A. Que fato interrompeu a infância dos dois amigos? A vida deles foi interrompida pela vinda desse homem, o gato Barbosa, onde espalhou pela cidade, né, que ele poderia fazer com que todos que fossem trabalhar com ele, que ganharia muito dinheiro e ficariam ricos. Infelizmente, esse homem veio e destruiu, interrompeu a infância dos amigos, ok? Gato Barbosa, que surge falando tudo isso, ok? Por que esse nome, Gato Barbosa? Dentro do contexto da narrativa, Gato Barbosa, esse gato faz com que eles acreditem que esse homem venha criar, vamos dizer assim, situações que proporcionassem a riqueza. Então, por isso essa associação, ok? Letra B. Qual é a reação de Tonho após ouvir o que o homem disse? Bom, o Tonho se empolga, fica cheio de vontade de ir, ficar rico, se tornar o Marquês de Marabá, conforme a história do gato de Botas. Então, Tonho se empolga e vê nele a oportunidade de ficar rico, tornando-se Marquês de Marabá. Ok? Letra C. E qual é a reação de João? Bom, João, por ser muito retraído, ele ficou o quê? Com medo. Mas a mãe acaba achando oportuna a partida e acaba, né, orientando para que ele fosse junto ao comboio, ok? João, ele é mais medroso, mas ele acaba cedendo por conta de aconselhamentos da mãe, ok? Número 4. No trecho, o gato Barbosa deu de presente para ela e para minha mãe um dinheiro para ajudar. Para as duas mães, a mãe do João quanto a mãe de Tonho. A que você atribui o uso do destaque? Quer dizer, ele deu dinheiro
como se fosse um cala-boca, as mães iriam ficar satisfeitas pelo que elas receberam e, de certa forma, iriam liberar as crianças para que as crianças fossem com ele, para que elas trabalhassem de maneira escravizada. Porém, ela não sabia que isso iria acontecer. Então, não existia futuro glorioso nenhum, não iriam ficar ricos. Eles iriam trabalhar de maneira escravizada. Na realidade, o Gato Barbosa estava pagando como forma de consolo para que elas deixassem o filho ir, para que elas não criassem obstáculos para interromper aquela partida. Então, era muito cômodo dar um dinheiro para que fosse amenizada a dor das mães, ok? Pois elas não o veriam mais. Número 5. Explique a seguinte frase de Tonho sobre andar de avião. Senti um medo muito alegre. Bom, senti medo porque ele nunca tinha andado de avião, né? Mas ao mesmo tempo, muito alegre porque ele iria se aventurar. Ele iria viver uma experiência nova. O menino sempre tinha sonhado em viajar de avião, mas sabia que aquilo ali era coisa de gente rica. Então, apesar do medo, acreditou ser aquele um sinal de que ele realmente estava sendo levado a ter, vamos dizer assim, uma vida próspera, uma vida cheia de ganhos e muito dinheiro. Ok? Então essa foi a nossa correção a respeito do livro paradidático até o número 5. Eu vou deixar de atividades agora para a aula do número 6 até o número 9. São apenas 3 questões, aliás, até o número 9. 6, 7, 8 e 9. São apenas 4 questões para que vocês resolvam e para que a gente possa para que eu possa disponibilizar o gabarito daqui a pouquinho para que vocês façam a conferência. Recapitulando, a narrativa, o livro nos apresenta uma narrativa bem simples, uma narrativa em que é trabalhado dentro desse contexto história de sofrimento, né, por conta da escravidão que as crianças foram submetidas, mas ao mesmo tempo compaixão, amizade, amor e, acima de tudo, esperança, ok? Vou deixar esse tempo para que vocês resolvam as atividades. Daqui a pouco eu posto o restante do gabarito, né? A correção do número 6, do número 7, do número 8 e número 9. Só que antes de que eu poste o gabarito, eu preciso que vocês sinalizem na plataforma, né? Com foto aí bonitinho, para que eu possa ver que realmente vocês realizaram aí sem dúvida. E conforme for acontecendo dúvida, por favor, mencione no mural. Ok, turma?